Muito bom dia a todos, senhores vereadores, pessoal dirigente, pessoal de funcionários da Câmara, Comunicação Social, bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostava de fazer uma intervenção dizendo que hoje comemoramos 249 anos de cidade de Castelo Branco. Vivemos num momento particularmente difícil, mas que tenho a certeza que a nossa comunidade continuará a dar respostas muito positivas, como sempre deu. Um momento particularmente difícil, mas também um momento em que devemos homenagear todos os albicastrenses, ter a honra de pertencer ao Concelho de Castelo Branco, à cidade de Castelo Branco e, sobretudo, ter consciência de que, mesmo nestes momentos difíceis, os albicastrenses continuam unidos e a mostrar um grande civismo por parte de todos. Este é um momento particular e que onde somos todos convocados a lutar contra esta pandemia que atravessamos. Da nossa parte, da Câmara Municipal, temos procurado fazer a nossa luta com todos os albicastrenses, com todas as instituições do Concelho, para que assim possamos ser mais fortes. Desde o primeiro momento que reunimos com as instituições de segurança, de saúde, de apoio social, todas as associações também e com, inclusivamente, associações de bairro que temos com quem temos dialogado permanentemente. Tomámos imediatamente as medidas necessárias internamente e tudo aquilo que foi feito no primeiro momento foi encerrarmos os serviços que deviam ser encerrados, mantendo-nos sempre alerta para aquilo que era a necessidade de atuação da nossa parte e depois também imediatamente reunindo com as instituições que nos aconselharam uma segunda fase de medidas, nomeadamente aquilo que era fundamental fazer da nossa parte. Acompanhámos imediatamente também, em reunião com o LS, tudo o que estava a ser preparado em termos de saúde, disponibilizámos o orçamento da Câmara Municipal para a aquisição de equipamentos que sejam necessários para combatermos esta pandemia. Conseguimos que toda a nossa atuação fosse assim de forma conjunta e ouvindo todas as partes. Esqueci-me de dizer que, inclusivamente, neste diálogo tivemos também presente a Proteção Civil. Uma palavra para os nossos empresários, para as nossas empresas, para os nossos trabalhadores, porque sabemos que a nossa economia atravessa momentos difíceis. Temos estado também a acompanhar essa realidade e tudo faremos para que as nossas empresas venham a ser apoiadas por parte do nosso Governo. Uma palavra também aos profissionais de saúde que demonstram um empenho forte, um envolvimento muito grande para o combate a esta realidade. Também uma palavra aos bombeiros, disponíveis sempre, à Proteção Civil, aos trabalhadores das IPSS que, com grande empenho, mantêm neste momento um acompanhamento e um apoio àqueles que mais necessitam. Dizer que este é um momento difícil,
mas que nós não baixamos os braços. Continuaremos a tomar as medidas que sejam necessárias para conseguirmos ultrapassar da melhor forma esta fase difícil, não só para Castelo Branco, mas para todo o país e diria mesmo para o mundo inteiro. Tomaremos hoje aqui um primeiro conjunto de medidas de apoio à nossa comunidade, que implementaremos imediatamente para a sua concretização. Dizer que tenha confiança que depois desta fase continuaremos a ser aquela comunidade forte, dinâmica, a ser aquela comunidade com uma economia que tem sido pujante e que continuaremos a ser uma comunidade onde todos temos orgulho de pertencer. E posto isto, passo a palavra aos senhores vereadores. Muito bom dia a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, excelentíssimos senhores vereadores, um cumprimento também que é extensivo aos funcionários do nosso município, cumprimento também a comunicação social e, em particular, o jornal Reconquista e, por intermédio do serviço que está a ser disponibilizado online pelo jornal Reconquista, também cumprimento toda a comunidade albicastrense. Hoje é um dia que eu diria que é especial, é um dia duplamente especial. É o dia da cidade, deveria ser um dia de alegria, de celebração, um dia de festa, em que esta sala estaria engalanada e cheia, repleta. Um dia em que era suposto recordarmos o nosso passado, com todas as forças políticas, e também, simultaneamente, projetar o nosso futuro coletivo. Repito, todos juntos. Ainda assim, não sendo possível estarmos todos juntos, estou em crer que todos diríamos parabéns à cidade, que todos diríamos que é um orgulho para todos nós viver nesta mesma cidade. Mas eu dizia que é um dia duplamente especial, não só por este motivo do dia da celebração da cidade, do seu aniversário, mas também é um dia especial porque vivemos um tempo de grande insegurança. Estamos a pisar terreno que desconhecemos. Como diria ontem o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, esta é porventura a maior ameaça que temos em relação à nossa civilização. Estamos em estado de emergência em Portugal, à semelhança de muitos outros países dessa Europa fora, em razão da pandemia do Covid-19. Este tempo é, porventura, um tempo que comportará o maior desafio da nossa existência. E nesta circunstância, eu acho que se impõe aqui, de facto, alguns agradecimentos e aqui acompanho também o Sr. Presidente da Câmara. Há um cumprimento muito especial para todos os profissionais de saúde, para com as forças de segurança e os bombeiros. E permitam-me este cumprimento muito especial para com todos estes profissionais, porque de facto são estes que estão na linha da frente desta guerra, que é uma guerra que não nos tem dado tréguas e em que o inimigo é um inimigo que é invisível. E depois também se impõe um cumprimento e um agradecimento muito especial a toda a comunidade do Concelho de Castelo Branco,
porque tem dado mostras de um elevado civismo, um comportamento sem mácula, levando em linha de conta todas as recomendações que têm sido feitas pelas entidades políticas e também pelas entidades ligadas à saúde. E, portanto, é um orgulho para quem representa, de facto, esta cidade, este concelho, ver, de facto, que os nossos concidadãos têm aceito, têm seguido aquelas que são as recomendações a nível das entidades relacionadas com a saúde. Sr. Presidente da Câmara, nós nos últimos dias sinalizamos, por parte da sua atuação, alguns erros, algumas omissões, mas com toda a franqueza não me parece que este seja o tempo das críticas, não me parece que este de facto seja o tempo das divisões. Este é um momento que requer da parte de todos nós uma união, uma conjugação de esforços. É um tempo de responsabilidade, é um tempo de confiança e também é um tempo de solidariedade. Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores e jornalistas presentes e demais pessoas presentes. A minha intervenção, queria para já acompanhar também aqui as palavras do Sr. Presidente e do Sr. Vereador Carlos Almeida em enaltecer os profissionais de saúde, obviamente, o extraordinário trabalho que têm desenvolvido. Acho que não é demais dizer isso e acompanhar também a parte dos bombeiros, mas eu acho que há aqui outros profissionais que também têm que ser enaltecidos, obviamente, se calhar não ao nível dos profissionais de saúde, mas também têm estado muito na linha da frente e funcionários do pequeno comércio, de super e hipermercados, funcionários das farmácias, os camionistas, todos eles acho que têm que ser enaltecidos porque são pessoas que não fazem parar o país e acho que todas estas pessoas têm que ser reconhecidas pelo trabalho que estão a desenvolver e correm riscos diariamente. Os jornalistas que continuam a dar a informação diária e também correm riscos, os taxistas, acho que todas estas pessoas que estão na linha da frente têm que ser reconhecido o trabalho que desenvolvem. Por isso, obviamente, os profissionais de saúde são os primeiros a estar na linha da frente, correm demasiados riscos e os números falam por si, já há demasiados infectados nos profissionais de saúde, mas todas estas pessoas também têm que ser enaltecidas no trabalho que têm desenvolvido e têm que ser também reconhecidas pelo esforço que têm feito. Posto isto, eu só queria fazer aqui um breve esclarecimento na minha intervenção. Queria fazer aqui uma breve questão ao Sr. Presidente, só para fazer um breve esclarecimento. Qual é que é a diferença entre o estado de emergência e o estado de alerta? Questiono isto por desconhecimento mesmo. Sei que a Câmara decretou o estado de alerta, mas estou a questionar isto por desconhecimento. Eu gostava que me esclarecessem qual é a diferença entre uma situação e a outra. E a minha intervenção fica por aqui. O Sr. Vice-Presidente pode explicar-lhe isso, okay, que é tecnicamente mais conhecedor desta realidade. Obrigado. Bom dia, Sr. Presidente, Sra. Vereadora, Srs. Vereadores, Sr. Diretor do Departamento, Sr. Chefe de Divisão, Sr. Funcionário da Autarquia, Paulo, Comunicação Social, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, Dr. Luís Correia, já fez aqui uma referência de uma forma muito abrangente, mas não queria deixar de falar aqui sobre duas áreas que neste momento são áreas fulcrais e que estão a ser vividas com muita intensidade e que no fim de contas também é um pouco aquilo que já foi reiterado por todos quer pelo Sr. Presidente, quer pelos seus vereadores, que
que têm a ver com o pessoal da saúde, o pessoal da proteção civil e depois o pessoal das instituições particulares de seguridade social. Quero-vos dizer que no âmbito do pessoal da saúde e da proteção civil, tudo isto envolvido, porque na realidade trata-se de um plano da área da proteção civil em que estão envolvidos toda a comunidade nacional e neste caso particular da comunidade albicastrense. Quero dizer-vos que a Câmara Municipal de Castelo Branco fez aquilo que devia e está sempre pronta para fazer muito mais ainda. Nós, de imediato, após ser declarada este estado de pandemia, iniciamos o processo de elaboração do plano de contingência de Castelo Branco, o chamado Covid-19 Castelo Branco, como sabem, está difundido pelas redes sociais e que o fizemos, como disse o Sr. Presidente, ouvindo todas as entidades que achamos que era importante termos as suas sugestões, os seus conselhos, os seus pertinentes conselhos técnicos, e fizemos as reuniões com essas pessoas todas, com essas entidades todas, quer a área da saúde, quer a área de proteção civil, mas também sem esquecer todas as outras áreas envolvidas, como por exemplo também as instituições e depois também aquilo que diz respeito às áreas que evidentemente que são fulcrais para este efeito, que são aqueles operacionais que no fim de contas é necessário atuar, que são as forças de segurança, e esperemos que não seja necessário, mas que também é necessário estarem devidamente articulados connosco e todos nós em conjunto termos uma linha de ação contínua e toda cingida num ponto. Foi feito isso, o Sr. Presidente da Câmara aprovou esse plano de contingência no dia 5 de março, portanto, que foi enviado para a DGAEP, aliás, como foi solicitado pelo Governo, muito antes do fim do prazo, e depois, ao mesmo tempo, e diria mesmo concorrentemente, fizemos todo um trabalho de ligação com os agrupamentos de escolas, com as instituições particulares de segurança social, com as freguesias, também, como disse, com as forças de segurança, todos aqueles, porque conseguimos disponibilizar equipamentos no âmbito do tal kit que está no plano de contingência para todas estas entidades. E fizemos essa entrega em tempo recorde para que as pessoas também lhes dessem, que a própria Câmara Municipal lhes facultasse esses meios que são equipamentos fulcrais para montarem o seu local de isolamento para o seu pessoal e que no fim de contas estarmos todos também já preparados para uma situação que eventualmente possa surgir, aliás, situação essa que depois foi escalada no tempo no pedido que foi feito pelos vários órgãos à Câmara Municipal e que nós fomos respondendo. Aliás, fizemos as duas reuniões, como disse o Sr. Presidente, uma no âmbito da Comissão Municipal de Emergência e de Proteção Civil, onde foi posta à consideração de todos os conselheiros presentes a ativação do estado de alerta e, agora respondendo à pergunta do Sr. Vereador Hugo, portanto, o estado de alerta. Ora, qual é a diferença? A diferença é esta, é que o estado de alerta dá um instrumento ao Sr. Presidente da Câmara, como responsável máximo da Proteção Civil no Conselho, a possibilidade de dispor de meios, recursos que são colocados à sua disposição, não só os recursos da Câmara Municipal, mas também de empresas, de áreas, eu diria mesmo nevrálgicas para os próximos tempos. E esse instrumento é fundamental, além de ser também um instrumento financeiro para atuar de acordo com aquilo que já foi publicado no Diário da República, nos vários despachos emanados do Governo. Portanto, e tudo isto em uníssono, estes instrumentos são fundamentais, eu diria mesmo essenciais, para avançarmos no tempo e prepararmos para os novos tempos que vêm aí. E foi isso que foi feito. Depois fizemos também uma reunião com o CLAS, o núcleo executivo do CLAS, onde todas as instituições nos apresentaram as suas sugestões, as suas propostas e as suas dificuldades. Eu quero dizer-vos que tem sido mantido esse diálogo com as IPSS, ainda ontem, porque isto é um novo tempo, é um tempo que nos obriga
a estar sempre em permanência e que às vezes as coisas sucedem a um ritmo avassalador. E ontem à noite, portanto, o Governo, e aliás já recebemos indicação, por exemplo, uma das medidas foi o adiamento do pagamento da taxa social única também para as IPSS. Ora, evidentemente que ontem à noite foi necessário fazer essa articulação com algumas IPSS, nem todas, porque não foi possível fazê-lo, mas neste momento já todas têm na caixa de correio esse documento para que aquelas que ainda não pagaram, portanto, que não paguem, porque vão ser ressarcidas desse valor e, no fim de contas, ficam com o mesmo estatuto, eu diria assim, equivalente às instituições, às empresas. Portanto, o chamado 1/3 no pagamento da taxa social única. Portanto, temos feito isso. Agora, neste momento, eu diria que estamos a elaborar o último instrumento que é possível elaborar, que é o Plano de Operações Municipal. Estamos a fazê-lo, a curto prazo irá estar pronto, será posta à consideração do Sr. Presidente, que o assinará, e, portanto, no fim de contas, é a parte mais operacional de toda esta situação. Eu diria que todos estão abrangidos por um grande espírito de missão, um grande espírito de corpo, um grande espírito de interajuda, e isso vê-se nas IPSS contactadas por todos nós e por mim também, e que, evidentemente, o tempo que nós vivemos não é fácil dentro das IPSS. Temos as pessoas, os utentes institucionalizados, que tinham habitualmente a presença das suas famílias e desde o final da semana passada viram-se privados desses momentos de afetos, de conforto das suas famílias, e que neste momento temos que, como se costuma dizer, a necessidade aguça o engenho, e temos que nos desdobrar todos dentro das IPSS para que esses tempos, que são os dias parecem semanas, as semanas parecem meses, e não sabemos e não temos um fim à vista, quando é o fim, a barreira final destas coisas todas, e temos que todos nos desdobrar, como eu dizia, para manter os nossos idosos costuma dizer, com moral em alta, psicologicamente o mais possível e o melhor possível, e as próprias famílias que estão do lado de fora também manter isso. Daí serem várias e variadas formas que têm sido feitas pelas instituições, os colaboradores das instituições, que são um elemento fundamental nas instituições e que também é preciso levantar o moral deles. Portanto, no fim de contas, como disse o Sr. Presidente da Câmara, é um trabalho de todos e para todos, e que todos nós temos que nos esforçar da mesma forma para que estes tempos não sejam assim tão difíceis, mas que sabemos que não vão ser fáceis. Muito obrigado. Bom dia, Sr. Presidente, Sra. Vereadora. Sr. Presidente, Sra. Vereadora, Srs. Vereadores, Sr. Diretor de Departamento, Sr. Chefe de Divisão, Paulo, Srs. Jornalistas. Bom, em linha, se me permitem, em linha com aquilo que foi a intervenção do Sr. Presidente, obviamente que não queria deixar de assinalar, obviamente, o aniversário da cidade de Castelo Branco pelos seus 249 anos. Obviamente que em dia de aniversário importa aqui relevar aquilo que é a história da cidade, a história aqui do nosso território, e obviamente que é com orgulho que também assinalamos esta data, apesar de efetivamente, e ao longo de tanta história, se calhar estamos perante um dos maiores desafios que esta cidade teve, diria a cidade, a região, o país, eventualmente o mundo. E é neste dia de aniversário, obviamente, que também temos que chamar aqui aquilo que é o espírito de comunidade e a perspectiva de reforço desse mesmo espírito de comunidade que muitas vezes nós dizemos que a cidade de Castelo Branco e o nosso concelho, muitas vezes orgulhamos desse sentido de comunidade. Eu acho que é nestes momentos que também temos que o validar, que o confirmar e que fazer valer esse espírito. Eu acho que esse espírito de comunidade vai-nos ser útil para enfrentarmos estes desafios. E obviamente que perante estes desafios toda a comunidade é importante, sabendo que uns terão um papel mais ativo, mais visível, diria que serão as autoridades, os operacionais dessas autoridades, os profissionais de saúde com um papel importantíssimo de grande desgaste físico e emocional, mas incansáveis naquilo que é o seu desempenho da sua profissão, os profissionais da segurança, os profissionais das IPSS,
efetivamente, os bombeiros, a proteção civil, as autarquias, todos são efetivamente importantes num papel ativo, cumprindo a sua missão, muitas vezes envolvendo-se naquilo também que é o espírito de querer resolver as coisas da melhor forma, em bem da sua região, e esse efetivamente cabe-nos a nós todos, cidadãos, confiar no papel destes profissionais. E não esquecer, e era aqui que eu queria sublinhar, obviamente, não esquecer que todos nós, neste caso, temos aqui um desafio em que todos somos importantes. Somos importantes porque, efetivamente, e cumprindo as orientações da Direção-Geral de Saúde e do Governo, podemos ter um papel determinante para ultrapassar este desafio. Por isso, é mais uma perspectiva também de apelo, e aquilo que tem sido claramente comprovado também pelo dia-a-dia, percebe-se que os albicastrenses estão a acatar as orientações, aquilo que é a perspectiva de uma vida mais recatada, resguardada, com saídas mais essenciais para aquilo que é garantir alguma normalidade, mas efetivamente, se desempenharmos bem esse papel, o desafio de todos destes profissionais que acabei de referir será efetivamente mais fácil e será fácil para ultrapassar todo este desafio que temos pela frente. E não tenho dúvidas também que depois de um desafio destes tão determinante naquilo que é a globalidade do impacto que esta pandemia tem, se calhar a nossa maneira de ver a vida, se calhar jamais será a mesma, e penso que isso também pode, se calhar, trazer algumas questões positivas, e é nesse otimismo que temos que também nos assentar. Portanto, obrigado a todos e um bom dia também de aniversário para a cidade, mais uma vez. Obrigado. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, caros funcionários desta Casa, Comunicação Social aqui presente. Antes de mais, parabéns à cidade de Castelo Branco pelo seu 249º aniversário. Uma data tão querida, mas uma data também tão delicada, com votos de que quando comemoramos os 250 anos, olhemos para esta fase como uma fase breve, que foi ultrapassada rapidamente e, portanto, que daqui a um ano possamos estar a fazer um balanço daquilo que foi este ano e que o vejamos como um momento pequenino. Depois quero valorizar também aqui a atitude dos albicastrenses, desde aqueles que, com dificuldade, tomaram a decisão de fechar as suas portas no comércio, assumindo tudo o que daí advém, mas numa perspectiva de proteção de si e de todos os outros. Também valorizar aqueles que efetivamente se adaptaram às questões do teletrabalho, e posso partilhar que no caso do SEI, do Centro de Empresas Inovadoras, praticamente todos os funcionários, todas as empresas estão em regime de teletrabalho, também porque é mais simples nestas áreas tecnológicas, mas também valorizar todos os outros que não puderam fechar as suas portas, que não puderam ficar em casa, porque é com estes que estão a trabalhar, porque não podem fechar as suas portas, porque precisamos que continuem a trabalhar, que conseguiremos juntos ultrapassar mais rapidamente também esta dimensão e este impacto económico que vamos sofrer desta pandemia. Lançámos uma campanha digital, uma campanha de sensibilização de todos, uma campanha por si, pelo outro, por todos nós, a apelar sempre que possível, fique em casa, no sentido das pessoas se absterem do convívio social e de tudo que não é estritamente necessário. Houve um conjunto de eventos que foram já cancelados, eventos esses que vamos tentar relembrar de forma digital. Isto é também uma fase para nos reinventarmos num conjunto de ações, nomeadamente também nos eventos, no sentido de alguma forma mostrar que somos muito mais do que esta pandemia, somos muito mais do que este isolamento, temos toda uma história, toda uma dinâmica, todo um conjunto de atividades que podemos relembrar e de alguma forma também passar parte deste nosso conhecimento para todos. Quero também aqui, no fundo, apelar a que possamos bordar a nossa cidade com um fio condutor de agradecimento a todos os que, por cada um de nós, continuam a trabalhar neste momento. Estamos em tempo de solidariedade, estamos em tempo de respeito para com todos, vamos conter, de alguma forma, os momentos que estamos a viver, mas sempre com a expectativa de que vamos voltar rapidamente e que vamos continuar como uma cidade, vamos continuar com um Castelo Branco dinâmico, cheio de vida, muito em breve. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não havendo mais intervenções, entramos então no período da ordem do dia. Ponto 1 é a aprovação da ata da reunião ordinária do dia 6 de março de 2020, ata número 6. Ponto 2 é uma proposta considerando o momento em que vivemos e tudo aquilo que afeta a nossa comunidade, proponho um conjunto de medidas que a seguir discrimino. O ponto 1 é a disponibilidade para reforçar apoios que visem ajudar e resolver situações de urgência social e outros apoios a instituições de saúde e IPSS. O segundo ponto é a redução de 50% das taxas fixas de água, saneamento e resíduos na fatura da água a clientes domésticos e não domésticos por um período do mês. Faturação relativamente ao mês de março e, portanto, que será sentida nos pagamentos de abril. Isenção do pagamento de renda de habitações, propriedade do município, integrados no âmbito da habitação social, por um período de um mês, faturação relativa ao mês de maio, porque de abril já pagaram. Isenção do pagamento de taxas relativas à utilização do campo da feira, mercado semanal por um período de 2 meses, faturação relativa aos meses de abril e maio. Isenção do pagamento de taxas relativas à utilização do mercado municipal de Castelo Branco por um período de 2 meses. Isenção do pagamento de avanças em vigor relativas à utilização dos parques de estacionamento cobertos por um período de 1 mês. A assunção de custos relacionados com refeições consumidas pelos alunos de escalão A e pelos filhos dos profissionais de saúde no período de interrupção das atividades escolares definida pelo Governo. E isenção do pagamento de valores referentes às atividades de apoio à família no âmbito da educação pré-escolar no ensino público por um período de 1 mês, durante o mês de março. Mais proponho que estas medidas, são medidas que algumas estão no âmbito da Câmara Municipal, outras não, e por isso proponho que sejam aprovadas aqui e que sejam ratificadas na próxima Assembleia Municipal. Sr. Presidente, se me permite, não estando em causa o sentido de voto dos vereadores do PSD no que diz respeito a estas medidas de apoio à comunidade no âmbito da pandemia e querendo-me também manter fiel àquele princípio que enunciei na minha primeira intervenção, de que de facto este não é um momento para divisões, mas se me permite, não posso deixar de fazer 2 reparos. Um primeiro reparo, a quando da preparação deste documento que visa pôr de pé um conjunto de medidas de apoio à comunidade no âmbito da pandemia, que de facto não se tenha ouvido os partidos da oposição, e estou a pensar em particular naqueles que têm assento na Assembleia Municipal. E os próprios vereadores também, neste caso do PSD. Aliás, à semelhança daquilo que aconteceu, inclusive com o próprio Governo, quando também da tomada de algumas medidas, houvesse também esse cuidado. Não deixo também de fazer o reparo que, tendo nós, felizmente, uma Câmara que tem, de facto, grande músculo financeiro, que tem a capacidade de, numa reunião só de executivo, como já aconteceu este ano, civil, aprovar em subsídios um montante muito próximo dos 900.000 euros, dizia eu que, de facto, com esta capacidade financeira, a Câmara, e estando perante uma calamidade que eu estou em crer que, sob um ponto de vista económico, vai ser também devastador,
Todos os economistas o indicam e o apontam. De facto, a Câmara não tenha ido um pouco mais longe, não tenha sido mais ambiciosa. A ser assim, nós, vereadores do PSD, deixamos aqui um conjunto de sugestões e que, no nosso ponto de vista, poderiam enriquecer este documento. Algumas destas sugestões têm um impacto financeiro muito diminuto, reduzido, outras seguramente que representarão e terão um peso significativo. Então, se me permitem, eu elencava então aqui um conjunto de sugestões. A primeira sugestão, à semelhança daquilo que estão a fazer já outros municípios, de facto o município também de Castelo Branco começar a pulverizar as ruas, tendo em vista a sua desinfecção. Em segundo lugar, a criação de um estoque camarário de gel, de máscaras, de luvas e de fatos de proteção, recorrendo e também incentivando simultaneamente o nosso tecido empresarial, algumas empresas do nosso concelho, a realinharem aquilo que é a sua atual área de negócio e, eventualmente, potenciarem, mediante estas circunstâncias, alguns postos de trabalho. Em terceiro lugar, isentar o pagamento de alguns serviços camarários enquanto durar o estado de emergência. E estou a pensar em concreto na água, nas taxas das esplanadas, nas rendas dos espaços comerciais que são concessionados pela Câmara, entre outros. E depois, ultrapassado este estado de emergência, reduzir em 50% estes mesmos serviços, enquanto se mantiver o estado de pandemia. Em quarto lugar, prorrogar os prazos do pagamento de multas e possíveis licenciamentos e tudo aquilo que possa implicar, eventualmente, a vinda das pessoas, a deslocação das pessoas aos serviços da Câmara e dos serviços municipalizados. A criação de uma rede de apoio domiciliário aos idosos, juntamente com as IPSS e as juntas de freguesia, para a aquisição de alimentos e medicamentos. Dir-me-ão que isso já está a ser feito. Pois bem, eu também tenho conhecimento e através até das próprias redes sociais, que vai havendo jovens a título individual na nossa cidade que se têm prontificado a fazer este tipo de serviço. Portanto, o que significa que haverá necessidade, e em particular estou a pensar em algumas freguesias mais rurais. Uma sexta sugestão, preparar um espaço tendo em vista uma possível criação de um hospital de campanha da reserva. Em sétimo, suspender as obras que estão sob a supervisão da Câmara quando estão em causa as questões de segurança. Em oitavo, cancelar todos os eventos sob a organização da Câmara até final de abril. Em nono, fazer o município um levantamento dos horários do funcionamento de algumas instituições de serviços essenciais que funcionam na nossa cidade, e estou a pensar em alguns casos concretos de bancos, de superfícies comerciais, eventualmente dos correios, outras instituições de facto com serviços essenciais e que agora têm um horário de funcionamento diferente. Pois muito bem, disponibilizar essa informação no site da Câmara e eventualmente a fixá-la também nas juntas de freguesia, por forma a que as pessoas das freguesias ainda tenham que se deslocar a estes serviços o saibam atempadamente quando é que o podem fazer. Em décimo lugar, criar equipas fixas e com horários rotativos para assegurar os serviços camarários que não possam ser resolvidos pela via do teletrabalho. E, finalmente, há uma outra medida que eu acho que seria fundamental. Não seria substituir o Governo, com certeza que o Governo e a Administração Central irão a pôr de pé um conjunto de medidas, e já estão a pôr de pé um conjunto de medidas de apoio ao tecido empresarial,
mas as câmaras também têm aqui um papel relevante, um papel complementar, e nesta circunstância faria sentido a criação de um fundo financeiro para o tecido empresarial do nosso concelho, com a atribuição de verbas mediante a faturação da empresa e a criação de tetos. Esta gestão seria feita mediante candidaturas que pudessem ser feitas por todo o tecido empresarial e, obviamente, com um regulamento subjacente. Bom, Sr. Vereador, queria-lhe agradecer as propostas que trouxe, contudo, dizer-lhe que os serviços camarários estão a funcionar, todos os serviços essenciais estão garantidos e todos aqueles que são os serviços necessários à população estão disponíveis dentro das contingências que nós temos. Dizer-lhe que também que relativamente ao apoio daqueles que mais necessitam, e nomeadamente aos idosos, aqui afirmámos anteriormente que estamos a fazer numa primeira fase com as IPSS, onde pretendemos reforçar, e precisamente por isso o primeiro ponto desta proposta que estamos a votar diz disponibilidade de reforçar apoios que visem ajudar a resolver situações de urgência social e outros apoios em instituições da saúde e IPSS. É, portanto, para haver aqui uma disponibilidade imediata para socorrer essas questões e, por outro lado, temos já com as juntas de freguesia também um trabalho àquelas pessoas que precisam também de apoio, mas que não possam não ser abrangidas por estas instituições de apoio social. O Hospital de Campanha, já todas as medidas, já fizemos várias reuniões com o LIS, está disponível várias infraestruturas, nomeadamente estamos a esvaziar a base de apoio logístico para que ali possam ficar e possa ser utilizada pela ULS. Ainda ontem à noite estive a dialogar com o Conselho de Administração da ULS com a perspectiva de podermos vir a ter disponível também a pousada da juventude, porque há essa disponibilidade, inclusivamente para a utilização dos profissionais de saúde que não queiram descansar e que não queiram ir dormir a casa, uma vez que não queiram pôr em risco a sua família. E dizer que também tivemos o cuidado de pôr nesta proposta a afirmação de que é um primeiro conjunto de medidas que a seguir se discriminam. Portanto, está aqui, este é um primeiro conjunto de medidas que propomos, poderão vir outras, estamos a acompanhar toda a realidade do Conselho, estamos a acompanhar também aquilo que podemos concretizar em termos de medidas e estamos a ver também aquilo que são os nossos recursos que possam ser disponibilizados para toda a realidade do apoio à nossa comunidade. E, portanto, este é um primeiro conjunto de medidas que trago à reunião de Câmara para aprovar com a condicionante de ser ratificado na Assembleia Municipal. Ponto 3, obras municipais. A requalificação da escola secundária no Alves, suspensação do prazo da empreitada. Ponto 4, urbanismo e obras particulares. Penso que são situações normais e que não valerá a pena o Sr. Diretor fazer a sua explicação. Portanto, é uma certidão de compropriedade e um processo de obras particulares que está despachado para conhecimento dos seus vereadores. O ponto 5 é a atribuição do preço de uma obra literária patrocinada pelo município.
O ponto 6 é a constituição do Fundo de Maneio para o Gabinete de Gestão do Covid-19, ratificação, portanto eu tive que criar este Fundo de Maneio para fazer face a estas despesas e para ratificar a criação desse Fundo de Maneio. O resumo diário de tesouraria, que é o ponto 7 e último, faça favor. Bom dia, portanto, resumo diário de tesouraria, saldo para o dia seguinte, operações orçamentais 37.777.781,07 € e operações não orçamentais 3.989,13 €. Posto isto, terminamos então a reunião de Câmara. Termino dando os parabéns a todos os albicastrenses, parabéns à cidade de Castelo Branco e tenhamos um dia de recolhimento, mas um dia feliz para todos. Obrigado. Bom dia, obrigado.